Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal 5 Minutos de Fotografia. Eu, Fernando Drummond, junto com você, vamos dar mais um passinho nessa caminhada rumo ao saber fotográfico. Hoje nós vamos abordar uma aberração chamada aberração esférica. A aberração esférica consiste em quê? Nós podemos observar nesse laser aqui que, como já dissemos, o feixe de laser que passa pelo centro da lente, ele não sofre desvio. À medida em que nós vamos, o feixe de luz vai se encaminhando à extremidade da lente, a mudança de direção por conta da refração é mais intensa. Ocorre que, na extremidade da lente, os raios convergem em excesso e passam a fazer o foco num ponto mais próximo da lente do que o foco feito pelas áreas mais centrais da lente. Então, o que acontece é que o foco não é feito todo no mesmo ponto, no mesmo plano, que seria o plano do sensor, quando nós usamos as lentes esféricas, ou seja, lentes esféricas, lentes de raio constante. Ou seja, elas tendem, quando na extremidade, a convergir em excesso. Bom, isso ocasiona o quê? Quando nós temos o foco na área mais central da lente, a área periférica faz um foco mais próximo da lente. Nós temos uma diferença de foco para feixes de luz que partem de um mesmo ponto do objeto a sendo fotografado. A luz que incide no centro da lente ou na área mais central, ela faz foco no plano do sensor. A luz que sai daquele mesmo objeto, no entanto, que incide na extremidade da lente, tende a fazer um foco mais próximo, o que prejudica, no efeito final, o foco da lente. Mais à frente, nós vamos ver alguns exemplos disso em fotos reais na prática, ok? Qual a maneira como nós podemos contornar esse problema? Fechando um pouco o diafragma. Então, aqui está um diafragma, a título de exemplo. Quando nós trabalhamos com o diafragma totalmente aberto ou com aberturas muito grandes, nós incidimos nesse problema, que é raios de luz que fazem foco antes do plano do sensor, né? Quando nós vamos fechando, nós vamos deixando de usar a extremidade da lente. O que nós fazemos com isso é melhorar a qualidade do foco, desprezando esses raios que vêm da extremidade. Se nós continuarmos fechando, nós vamos, teoricamente, tendo uma nitidez cada vez maior. Mas aí nós vamos ter a apresentação de um outro problema, que é o que nós veremos agora, que é a difração. A difração nada mais é do que o fenômeno da luz que faz com que a luz se disperse, ela se difunda quando ela passa por pequenos orifícios ou por bordas. Então, quando nós fechamos o nosso diafragma em sua abertura mínima, nós certamente reduzimos ao máximo as aberrações de ponta de lente, mas nós passamos a ter o efeito da difração nas nossas fotos, que vamos fazer um exemplo na prática aqui. Aqui tem um tubo de 50 centímetros, eu vou ligar a luz, tem uma lanterna lá na ponta, e nós temos aqui, fica muito ofuscado, mas nós vamos apresentar aqui ao lado uma versão mais escurecida dessa mesma imagem. Ou seja, nós vamos observar na foto que na área central, aqui, nós temos a incidência do feixe de luz que vem diretamente da lanterna. Mas nós nitidamente podemos perceber que o feixe de luz ele acaba se dispersando, ele não ilumina apenas na área da seção reta do cano, ele acaba se dispersando. Isso é o fenômeno de difração, que acontece principalmente quando nós temos pequenos orifícios. Isso faz com que, ao se dispersar, essa luz prejudica a nitidez da nossa imagem fotográfica. Ou seja, nós ficamos com dois extremos. Se nós trabalharmos com o diafragma totalmente aberto, nós vamos ter a incidência de aberrações que ocorrem na periferia da lente, nas suas bordas, ou próximo das bordas. Quando nós fechamos ao máximo, nós não temos essas aberrações de borda, mas passamos a ter a interferência do fenômeno da difração na qualidade da nitidez das nossas fotos. Então, o ideal
e isso vocês vão ler em vários artigos, nós trabalhamos com diafragmas intermediários, onde nós anulamos o efeito das bordas da lente e as aberrações decorrentes, e nós evitamos o aparecimento do fenômeno da difração e o prejuízo da nitidez da nossa imagem. Okay? Por isso que nós trabalhamos sempre que possível em diafragmas intermediários. Vamos ver algumas fotos aqui, e onde nós vamos mostrar a nitidez e as fotos. Ou seja, vejam que nitidamente a foto com abertura máxima, ou seja, no nosso caso 1.4, elas apresentam uma nitidez menor do que as fotos nas aberturas 5.6 e 8, por exemplo. Da mesmo modo, quando nós temos o f22, ou seja, a abertura mínima da nossa lente, f22, nós vamos ter a incidência do problema da dispersão também prejudicando a nitidez. Ok? Com relação à aberração esférica, nós também temos uma solução tecnológica. As lentes esféricas possuem um raio constante. O que eles tentaram fazer, os fabricantes? As chamadas lentes asféricas, que vocês verão muito na descrição de lentes como tendo elementos asféricos. O que é a lente asférica? É uma lente que não tem uma curvatura constante, ela tem uma curvatura variável na tentativa de corrigir o foco que se faz nas bordas mais próximo da lente e fora do sensor, levar novamente esses raios, os pontos de foco, para o plano do sensor. Então, as lentes asféricas são uma solução tecnológica para reduzir o problema da aberração esférica. Não reduz por completo, mas as lentes modernas, elas reduzem bastante a incidência desse problema. Ok? Entenderam que é a aberração esférica e a difração e como elas interferem em nossa foto, e também entenderam a solução que nós fotógrafos podemos usar quando adotamos um diafragma de abertura intermediária? Ok, então vamos até a próxima para mais um passinho.